Isso é muito importante. Já nós, encarnados, espíritos também encarnados, nossa missão é idêntica deles. A mesma coisa. O que diferencia então? Ora, nós encarnamos ou reencarnamos para nos melhorar pessoalmente. Também, de certa forma, amparar e instruir os outros. Contribuir em todos os sentidos para o progresso do outro, do próximo. Mas o que há de diferente então? O que há de diferente é que, além disso tudo, nós temos que trabalhar para aperfeiçoar as instituições, entre aspas. As instituições. Aperfeiçoar as instituições, tornando-as mais honestas, mais laboriosas, mais justas. E que instituições são essas? Ora, o legislativo, o judiciário, os órgãos do executivo, as organizações não governamentais, as entidades de classe, as casas espíritas, que são templos sagrados de assistência social e de assistência aos espíritos que precisam, as doenças morais e da ordem. Então, além de trabalhar para o nosso autoconhecimento, para o nosso progresso, devemos também ter uma missão muito importante. Está na revista Reformador, no artigo do Cristiano Toshio. Não somos nós que estamos vendo. Aperfeiçoar as instituições. E sabemos disso, consciente ou inconscientemente, sabemos disso. Que não basta só pensar no nosso umbigo, nossa vida, nosso dia a dia. Seria muito egoísta. Nós temos que pensar em que contribuição podemos dar às instituições pela qual fazemos parte, ou às instituições que fazemos parte, pelas quais fazemos parte. Isso é muito importante. E entendemos que diante da sociedade civil organizada, as casas espíritas têm uma grande função a desempenhar no meio que foi construída, está localizada e geograficamente, espiritualmente, tem uma função muito importante. Basta cada um de nós, espíritas, estudantes, simpatizantes, encontrar essa missão na casa espírita, além da missão que cada um de nós, enquanto cidadãos, enquanto pais, enquanto funcionários, filhos temos, cristãos temos. Trabalhar para aperfeiçoar essa joia rara de trabalho ao mundo lá fora. Muito bem. Tanta coisa importante, já sabemos das missões, tudo que nós falamos. Muito bem. Mas que exemplos podemos ou poderíamos citar aqui que serviria como missão no mundo em que encarnamos? A de pais, pai e mãe. Olha que missão grandiosa. Ser responsável por um filho de Deus. Ter a responsabilidade e o compromisso de conduzir a vida ou mais uma existência de um ser encarnante. Educar, persistir, conduzir, suprir as necessidades desse espírito ou desses espíritos que podem ter vários filhos. Também é um exemplo de missão de espíritos encarnados. E aproveitando o momento do dia, nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade para parabenizar os namorados e namoradas de plantão, os casados também. Em homenagem a vocês e também pegando o gancho da nossa palestra, há uma história chamada O Amor Conjugal. Está no livro Lendas do Céu e da Terra. E lá diz que, certa vez, Ciro, o grande rei persa, em uma de suas campanhas guerreiras, Ciro domina um reino. O reino, desta vez, era o reino da Líbia. E o príncipe e sua família havia sido aprisionados. Eles, então, levados para o castelo, diante de um grande salão, o príncipe, seus filhos e sua esposa são obrigados a ajoelhar diante de Ciro. E então esperam, ansiosos de Ciro, a condenação. Ciro, então, muito calmo, passando as mãos sobre o queixo, olha para aquela família, diante dos soldados, dos ministros, de toda a corte.
e todos ansiosos pela condenação. Eis então que Ciro faz a primeira pergunta ao príncipe da Líbia. Príncipe, se eu libertar a seus filhos, o que você me dará em troca? E o príncipe, então, da Líbia, sem pensar duas vezes, darei a metade do meu reino. Príncipe, e se eu, então, libertar-te, o que me dará em troca? A outra metade do reino, sem pensar duas vezes. E na terceira pergunta, Ciro, ou melhor, príncipe, e se eu libertar a tua esposa, o que me dará em troca? Não tinha mais nada para dar. Não sobrou nada para a esposa. Coitado. E se fosse a sogra? Não dava mais nada. Mas aí, nesse clima de namorados, aproveitando o clima dos namorados, ele como fiel namorado de sua esposa, ele então pensa, demora um pouco, o sangue sobe à cabeça, dá para se ouvir o pulsar do coração, suas pernas fraquejam, mas ele diz: darei a minha vida, Ciro, pela liberdade de minha esposa. Ciro, com pena, liberta todos, e de volta para casa, ele então pega a mão da princesa, beija e fala: meu amor, você reparou como Ciro é sereno e altivo? Para ele: não, meu Deus. Meus olhos estavam fixos para aquele que ofereceu a sua vida pela minha verdade. Oh, que lindo! Como essa história combina para hoje? Olha a missão desse príncipe. Já vai para o céu depois do casamento. E aí ganhou o casamento. Um eterno namorado. E pegando o gancho do casamento, do namorado, a parte agora realmente reflexiva da história, é que um relacionamento conjugal também é uma missão. Porque toleramos, exercitamos a paciência, tem que se ter respeito. Isso é ou não é uma missão? E percebemos que a cada ano o casamento ele se solidifica, o namoro se solidifica. E ele será inquebrável a partir do momento que as lutas, que as conquistas passarem pela vida de Deus. Isso é, sim, uma grande missão. Além de ser pai, além de ser mãe, além de ser cristão. Uma grande missão. No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma história, uma mensagem de Ferdinando, um espírito protetor, em que fala da missão do homem inteligente na Terra. E qual é a missão do homem inteligente na Terra? Usar bem a sua inteligência. Até parafraseamos Ferdinando com o título da nossa palestra: Missão do homem na Terra. Tiramos só a inteligência. Porque realmente a inteligência é a grande missão. Usar bem a inteligência. Porque, segundo esse artigo de Ferdinando, no capítulo 7 do Evangelho, segundo o Espiritismo, a inteligência bem empregada, ela irá instruir os ignorantes e conduzi-los a Deus. E ele lá usa de uma figura de linguagem muito interessante, que fala assim: a natureza do instrumento indica o uso que dele se deve fazer. A natureza do instrumento indica o uso que dele se deve fazer. Ele dá o exemplo da enxada. Uma enxada na mão do operário indica que ele deve cavar. E aí uma faca, cortar. Um pé de comida, comer. E daí por diante. Agora, se pegarmos a enxada, o operário pegar a enxada, ao invés de cavar, atirar sobre o seu patrão, está fungindo a função da enxada. A mesma coisa é a inteligência. A inteligência é rica de méritos, mas se ela for bem empregada. E ninguém deve se orgulhar da inteligência, porque da mesma forma que ela nos foi dada, nos será tirada.